Gabigol entra na mira de um clube grande do futebol mexicano. O vídeo de hoje do canal da Nicola repercute essa informação e preciso te atualizar também sobre a chance de o atacante Pedro voltar ao Flamengo antes do previsto. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero falar agora sobre o futuro de Gabigol com uma novidade importante. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Gabigol que admite proposta alta de um clube grande do futebol mexicano. Essa oferta foi apresentada nos últimos dias em meio às discussões com o Cruzeiro por um contrato de 4 anos e 3 milhões de reais por mês entre salário, direitos de imagem e luvas. Esse clube mexicano, que não teve seu nome revelado, tem enorme capacidade financeira e já sinalizou com a possibilidade de cobrir a oferta do Cruzeiro. Vai caber ao Gabigol decidir se ele prefere ir para o México ou continuar no Brasil e, diante de uma boa temporada, voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Também, de acordo com essa pessoa do staff do Gabigol, ele vai tomar a decisão sobre o seu futuro com cautela no momento certo. E é isso que eu ouvi na tarde dessa sexta-feira. Só para completar em relação a Gabigol, o vínculo dele com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e não há definição se ele ainda volta a atuar com a camisa do Fla. A decisão da diretoria foi de afastá-lo depois das críticas que ele fez ao presidente Rodolfo Landim e também a Marcos Braz. Bora mudar de assunto e falar sobre a chance de Pedro, atacante do Fla, voltar mais cedo aos campos. Uma imagem publicada pelo Marcos Braz, o vice de futebol, a imagem do Pedro na academia fazendo um exercício na cadeira extensora, levantou suspeitas de que ele pode ter seu retorno antecipado. Eu fui atrás dos fatos, quero contar para vocês que ele se machuca em 4 de setembro, previsão de 6 a 8 meses fora. Em 13 de setembro ele é operado e passa a fazer fisioterapia no Flamengo a partir de 1º de outubro. O que eu posso assegurar para vocês é que, além da fisioterapia diária no Flamengo, ele ainda realiza outras 3 sessões de fisioterapia em casa, tudo para tentar acelerar o processo de recuperação. Pedro já havia passado por uma cirurgia semelhante em 2018. Na oportunidade foram 7 meses, 3 semanas e 2 dias fora. Mas, importante lembrar que aquela contusão foi mais grave do que a atual, porque acabou atingindo os meniscos. E por isso ele teve um início de recuperação mais lento. Ele precisou ficar praticamente 1 mês sem fazer força e trabalhos na academia. Diante desse cenário, existe a expectativa, a estimativa de que ele vai ser capaz de voltar antes dos 7 meses e 3 semanas da primeira cirurgia. Imaginemos que ele volte em 7 meses, levando em consideração que ele fez a cirurgia em 13 de setembro. Você calcula 7 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A partir de abril já daria para imaginar o Pedro em campo defendendo o Mengão. Sobre Gabigol, a informação que eu tenho é de que o Gabigol não assinou com o Cruzeiro, mas deu a palavra dele que vai jogar na Raposa. 3 milhões de reais por mês, 2 milhões de salário, 1 milhão de reais de luvas, contrato de 4 temporadas. Nicola, mas o Santos não está tentando? Sim, o Santos inclusive apela para o lado sentimental. O pai do Gabigol é santista fanático. Mas o que pesa contra o Santos é um calendário bem pior. O Santos não tem Libertadores para disputar na próxima temporada. O Cruzeiro ainda tem essa esperança. Se vencer o Racing, o Cruzeiro vai para a Libertadores. Ainda que perca a final da Sul-Americana para o Racing, o Cruzeiro ainda tem a chance de, via Campeonato Brasileiro, conseguir a sua classificação. A Rosemary Fonseca, você também disse que o Gabigol ia para os Porcos. É verdade. Falei na metade do ano que tinha um acordo fechado. A mudança só não aconteceu em julho por causa do Dudu, tá? Palmeiras e Gabigol tinham um acordo verbal. O Flamengo exigiu uma compensação financeira para liberá-lo a 6 meses do fim do contrato. O Palmeiras sugeriu o Dudu. Wesley Bola Cheia, boa noite, Nicola. Lança a braba do dia. Cara, tem algumas pequenas novidades, né? Hoje a gente teve mais uma confirmação de que o afastamento do Gabigol passou muito pela diretoria do Flamengo e não pelo Felipe Luiz. O Felipe deixou bem claro isso depois do empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira. O Anderson Trindade Nicola, do que se traz, essa aqui eu acabei de ler, né? Antony no São Paulo, Nicola, deixa eu aproveitar a mensagem do Sergião para também trazer uma passagem do Flamengo. Teve um portal inglês que afirmou que o Manchester United, que é o Lohan,
Lohan, meio atacante de 18 anos do Flamengo. E que o Antony poderia ser usado como uma moeda de troca. Eu confesso que quando eu li, achei para lá de esquisito. Só para lembrar, o Antony foi comprado pelo Manchester United por 100 milhões de euros. O Lohan hoje está avaliado em 12 milhões de euros. Então, o cara de 100 milhões ser usado como moeda de troca, achei esquisito. Mas mandei mensagem para o Júnior Pedroso, que é empresário do Gabigol, mas também do Antony. Falei, Júnior, tudo bem? Como é que você tá? Cara, e essa história? Você chegou a ver alguma coisa? Eu vou até ler para vocês o que disse o Júnior Pedroso, porque aí vocês tiram as próprias conclusões do que ele falou e de como é que vocês interpretam, né? Perguntei, faz algum sentido? Não, Jorge, nenhum sentido. Aí ele falou assim, ó, tem saído muita coisa do Antony lá na Inglaterra, mas o clube está passando por várias mudanças e ele tem mais 2 anos e meio de contrato, tá? Então, o Júnior Pedroso descartou a troca do Antony pelo Lohan, descartou que ele venha para o Brasil e assegurou que ele tem mais 2 anos e meio de contrato. Só é importante a gente lembrar que o United acaba de passar por uma mudança no comando técnico, né? O Rubem Amorim, que fez trabalho brilhante no Sporting, foi contratado e com a chegada de um técnico novo, na teoria, todo mundo do elenco zera o seu grau de todo mundo passa a ter esperança de atuar como titular. Eu acho que isso também vale para o Antony, tá bom? O Carlinho Silva, boa noite, Nicola. O Mengão deveria tentar o Rodrigo Muniz pro ataque. E se o Wesley sair mesmo, vai atrás. Vai ter que trazer mais 2 laterais direitos bons. O Varela não vai dar. Concordo, Carlinho. O Varela, para mim, tá abaixo daquilo que o Flamengo precisa, embora o Wesley me surpreenda de forma muito positiva. O Wesley tá jogando uma bola muito legal. Foi, para mim, um dos grandes destaques do Flamengo contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Fez bom jogo ontem também. Cara de muita capacidade física, quase foi vendido para a Atalanta na metade do ano, tá? Nicola, será que o Gabigol vai melar com um cabuloso? Não apostaria nessa possibilidade, tá? É assim, ó. O Alexandre Matos tem adotado um discurso pé no chão. Depois de tudo que aconteceu entre Dudu e Cruzeiro, eu acho, inclusive, que ele está muito certo de pensar dessa maneira. Mas uma outra pessoa do Cruzeiro com quem eu conversei falou, Nicola, tá tudo bem encaminhado, tá tudo bem avançado, a gente tem convicção de que o Gabigol vai fazer um enorme sucesso por aqui. E uma das pessoas que trabalharam fortemente para que o Gabigol virasse reforço do Cruzeiro é o Paulo Pelaipe, que passou as melhores referências. Pelaipe e o Gabigol trabalharam no Flamengo em 2019. O João Paulo Magalhães, seria interessante Santiago Sousa no Flamengo? Zagueiro / volante. João, confesso que eu não conheço o Santiago Sousa, mas se você tá deixando a sua opinião, tá registrada por aqui, tá bom? O Flamengo que busca de forma emergencial um centroavante. Vocês sabem que o Gabigol vai embora, o Carlinhos está fora dos planos e o Pedro volta somente a partir de agosto. Então, o Flamengo vai precisar buscar um centroavante, um lateral direito também é alvo. Eu não descartaria que o Danilo seja contratado, tá? O Danilo, lateral da Juventus, / zagueiro. Outro que foi oferecido para o Flamengo, ou melhor, que se ofereceu para o Flamengo foi o Quadrado. O colombiano, que já jogou na seleção, hoje defende a Atalanta. Ele, por meio do Alexandro, eles jogaram juntos durante muito tempo na Juventus, ele pediu para que o nome dele fosse levado para lá, tá bom? Ricardo de Freitas Gomes, Arthur Cabral pode pintar no Flamengo? Outro dia eu estava conversando com o Pitombeira, deixa eu até ver que dia foi, acho que foi nessa semana. E eu tinha perguntado para ele sobre 2 jogadores, sobre o Pulga e sobre o Arthur Cabral, são os 2 dele, tá? E aí ele falou assim, ó, o Pulga é o melhor jogador da Série B, com 23 anos, vai jogar com uma camisa grande da Série A em 2025, tá? E aí eu falei também sobre o Arthur Cabral e ele falou que tá vendo uma série de coisas, mas não pode abrir nada. Só sobre o Pulga tem uma novidade importante. O Pulga, que é o atacante do Ceará e que teve nos planos do Corinthians por algumas semanas, também por conta do Pitombeira, que fez um enorme barulho, o Pulga teve recentemente, nos últimos dias, uma proposta da Major League Soccer, informação exclusiva, tá? Esse time da Major League Soccer, que não teve o nome identificado, ofereceu 4 milhões de dólares. E o presidente do Ceará, em meia reta final da Série B, descartou o negócio. Ele entende que o Pulga vai ser alvo de propostas melhores, artilheiro da segunda divisão, mesmo não sendo centroavante, e com iminente acesso do Ceará para a primeira divisão, tá? O Alex Camelo quer saber se o volante Hércules do Fortaleza interessa ao Fla.
Alex, eu conversei nessa semana com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza. E o Marcelo havia me afirmado que não tem nenhuma proposta ou sondagem pelo Hércules, nem do Palmeiras, nem de nenhum outro clube. E que ele não tem a intenção de se desfazer do jogador. Para que o Hércules saia do Fortaleza hoje, a posição do Fortaleza só sai com o pagamento da multa rescisória, 10 milhões de euros. Volante de 24 anos de idade, eu não sei se vale a pena tamanho investimento, tá? Além disso, o Bahia quer um goleiro de primeiro nível. Pensou no Everson e pensou também no Hugo Souza. O Corinthians, nessa semana, divulgou que chegou a um acordo com o banco para ser o fiador da operação com o Flamengo da compra do Hugo. Agora resta saber se o Flamengo vai aceitar esse banco como fiador. Se não, o Corinthians já cogita até pegar um dinheiro emprestado nesse banco para pagar os quase 5 milhões de reais ao Flamengo à vista para acabar com essa história. O Flamengo aceitou que o Dudu fosse a compensação financeira, mas o Dudu entendia que não jogaria no Flamengo. Ele teria muita dificuldade em se firmar como titular por lá e ele preferiu ficar no Palmeiras. Com isso, o negócio acabou sendo desfeito e o Palmeiras meio que abriu mão da negociação. Eu ainda não consegui entender o que rolou depois desse acordo na metade do ano que fez o Palmeiras desistir da contratação do Gabigol, tá? Fala do Flamengo aí para a próxima temporada, quem precisar. E o Tom, o Flamengo vai fazer algumas mudanças importantes, tá? E aí só de cara, ao liberar o Gabigol e o Davi Luiz, o Flamengo consegue uma economia de 3 milhões e 100 mil reais por mês. O Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil, o Davi Luiz ganha 1,5, tá? Então estamos falando de uma bela economia na folha salarial. É possível que o Wesley seja vendido, o cara está em alta, está muito bem avaliado no mercado europeu, e aí também abre-se mais uma lacuna na lateral direita. O Carlinhos não fica, o Alan, se pintar proposta, volante ex-atlético, também vai ser negociado, mas vai depender muito de quem vai ser o presidente. Enfim, não adianta a gente também especular muito e não saber quem vai ser o presidente. Só para lembrar para vocês, né? Tem eleição no fim do ano, já estamos no fim do ano, no dia 9 de dezembro, e são 3 candidatos. O Rodrigo Dunch pela situação, o BAP pela oposição e o Maurício Gomes de Matos como uma terceira via, tá? Você já sabe a base salarial para o Gabigol no Cruzeiro, Ailton? 3 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, contrato de 4 anos. São 2 milhões de salário, pouco superior ao Matheus Pereira, que é o jogador mais bem pago do Cruzeiro. O Matheus ganha 1.850, o Gabigol chega para ganhar 2. A diferença é que o Matheus Pereira tinha os direitos econômicos presos ao Hilal, e o Cruzeiro está pagando para o time saudita 5 milhões de euros, enquanto o Gabigol chega livre. Então quem recebe pela compra dos direitos econômicos é o próprio Gabigol, mais 1 milhão de reais por mês. Tá bom? Nicola, o Gabi Frouxa é meio burro, né? Se pega um salário menor e ganha em cima da venda de camisas, ganharia muito, mas muito mais. Só tem que chegar chegando e manter. Não seria o melhor? Cara, Dino, é assim, cara. Eu entre ter um valor fixo ou ter um valor proporcional à venda de camisas, e aí depois precisa ver se você vai confiar nos caras que vão fazer esse levantamento. Eu preferiria estar na pele do Gabigol e receber 3 milhões de reais fixos por mês. 2 milhões de salário e mais 1 milhão de luvas. Eu acho que com 3 milhões por mês, eu nem precisaria trabalhar muito. Talvez um ano já seria suficiente. 3 vezes 10, 30, 39, mais o 13º, 42 milhões de reais. Acho que já dava para se aposentar depois de um ano, né? E eu não reclamaria, garanto para vocês. Sobre Antony, contei para vocês durante a live que essa história de Antony trocado pelo Lohan, uma grande cascata. O empresário dele, o Júnior Pedroso, afirmou que o Antony continua no Manchester United. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje, com as notícias atualizadas do Flamengo. Pedro pode voltar antes do previsto. O que você achou, né? Tomara que ele melhore logo, se recupere aí desse incidente. Se você assistiu o vídeo até aqui, curta, comenta, compartilha. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.